Você pode? Então fique em casa e escute Papo Delas, podcast. Papo Delas, podcast sobre isso. Olá, como vai? Eu sou a Carolina Ercolim, âncora da Rádio Dourado, do Jornal Dourado, também apresentadora do Eldorado Expresso na TV Estadão e do podcast Eldorado Expresso, também do Grupo Estado. Obrigada pelo convite. Estou aqui para falar um pouquinho também sobre a minha experiência durante a pandemia, durante essa quarentena. Estou já faz 2 meses em casa, em home office, e isso exige uma baita organização para uma mãe de 2 crianças. 2 meninos, um de 5 e um de 7 anos, ávidos por atenção, barulhentos, e como eu apresento 3 programas nas minhas manhãs, eu acordo às 4 horas da manhã e vou até às 2 na rádio, na TV, isso exige, ou deveria exigir, enfim, um isolamento, né, de sons. Mas eu encontrei no quarto do meu filho mais novo um cantinho que eu consegui montar o computador, a linha pra gente ter o acesso e fazer as transmissões com uma qualidade boa de áudio lá pra rádio, mas vira e mexe tem invasões, sabe? Os sons de fundo, eles brigam, eles estão sempre trocando carrinhos e dá confusão nas trocas, então tem vazado a participação especial dos meus filhos nas transmissões. Algo que, assim, me causa uma certa tensão, não sei se vocês estão ouvindo, eles estão numa negociação agora aqui perto. Me causa uma certa tensão no sentido de que, enfim, vai me desconcentrar, né? Vai entrar no meio de uma notícia muito séria, às vezes uma brincadeira ou uma fala deles. Ao mesmo tempo em que eu entendo super que os ouvintes estão numa vibe de que todo mundo tá em home office e tudo bem se isso acontecer. Acho que todo mundo tá num processo meio de acolhimento nesse sentido. Então, apesar da tensão que eu fico, meu Deus, agora que a porta vai abrir, agora que eles vão sair gritando, agora que eles vão aparecer no vídeo, né? Eu faço gravações aqui. Semana passada o meu filho tava fazendo aula online na sala e ele tirou nota boa e ele entrou aqui no quarto, tipo, muito empolgado pra falar comigo da nota. E ele viu que eu tava gravando o vídeo, ele deu aquele passo lateral, sabe? Ficou esperando eu terminar e aí, quando ele terminou, ele... Ai, eu ganhei 9,9 na prova de matemática, enfim. Aí fez a festa toda. Bom, então parte dessa rotina tá sendo nesse equilíbrio de pratos, né? Entre a mulher profissional, a mulher mãe, a mulher esposa, a mulher administradora de uma casa. Então todas essas coisas estão entrando um pouco mais, eu acho, na rádio, na TV e nesse contato que a gente tem com os ouvintes. A partir das 6 horas entra no ar o Jornal Dourado, que é o primeiro programa que eu apresento. Eu e minha equipe, que inclui um outro apresentador que está na casa dele em Mogi, eu falo de São Paulo, que é a nossa equipe que está ali na sede do Estadão, na nossa redação, o Nelson, que é o operador, o Afrânio, que é da Central Técnica, e a Bárbara, que é a produtora. A Bárbara, ela meio que organiza tudo, né, e coordena pra gente entrar alinhado no ar com todas as informações. E tudo basicamente é feito pelo WhatsApp. Nós nos conversamos sobre tudo, até preciso encerrar essa entrevista porque eu preciso chamar o break, por exemplo. Até sugestões de quem a gente vai tentar entrevistar, por exemplo, durante um jornal para repercutir alguma notícia. Tudo é feito pelo WhatsApp. Depois eu faço a gravação, esse programa vai até as 9h30 da manhã. Depois eu faço a gravação do Eldorado Expresso, que é um noticiário curtinho dos destaques do dia, do que o Estadão tá postando na cobertura, que vai pra TV e pro YouTube. Isso é por volta de umas 10 horas que a gente faz a gravação, e a hora que termina eles já sobem pro site. E aí exige vídeo, né? Então há uma preocupação pequena sobre como é que tá meu cabelo, se essa roupa tá decente pra entrar, eu passo um batom e deu. Bom, vai fazer 2 meses que eu não passo, sei lá, nem rímel, nem sombra, nem blush, é apenas o batom pra dar, sabe, aquele ar mais saudável no rosto quando aparece no vídeo. Eu posiciono de uma maneira bem mambembe, assim, meu celular perto da janela, então entra o sol, entra
a luminosidade do dia, e é o que tem. E tá dando certo, né? Acho que todo mundo tá se esforçando um pouquinho e a gente conta com a compreensão um pouco do ouvinte, né? Do espectador, do internauta, também não agembrado, né? O meu fundo é um time de super-heróis que tem de estampa no quarto do meu filho, então eu sempre entro acompanhada do Thor e do Homem de Ferro, pelo menos. Às vezes, dependendo do ângulo, entra também o Capitão América e o Hulk, mas é sempre nesse contexto, né? De casa e de como a gente pode fazer o melhor possível, e nesse caso o melhor possível é levar a informação de qualidade pro ouvinte e pro internauta, pro espectador. E nisso eu acho que a gente tá conseguindo sucesso, sabe? A grande questão é como você faz uma cobertura desse tamanho, de uma forma completamente diferente, e consegue chegar a essa pessoa do outro lado. E o que a gente percebeu é que muitas pessoas de casa estão acompanhando o noticiário, né, pela grandiosidade dessa pandemia, do número de mortos, das repercussões políticas, da crise econômica. Então são muitos ganchos que as pessoas tentam encontrar explicação, né? E é meio que nessa linha que a gente segue, tentando encontrar explicações, análises embasadas, reportagens que o Estadão, inclusive, tem se dedicado para também trazer isso para a Rádio Eldorado. E na hora do almoço, a gente apresenta ainda o Eldorado Expresso, que é um noticiário mais curto, que vai ao ar na rádio, mas assim que sai do ar também vira um podcast, ocupando um pouco esse período que há uma certa vacância de oferta de notícias em podcast, porque a maioria ou é entregue à tarde, né, fim da tarde, ou no comecinho da manhã. Então, a ideia desse podcast é atingir essas pessoas que buscam notícia no meio do dia, sem precisar ter que esperar até o fim da tarde ou voltar para buscar um conteúdo na parte da manhã que vai estar já defasado em relação a atualizações. E é isso, tenho acompanhado o trabalho de colegas da imprensa e todo mundo está um pouco, né, nesse sentido de cooperação, de tentando incluir a rotina doméstica com a rotina profissional e tentando fazer o melhor possível para a notícia chegar do outro lado da maneira mais limpa possível, né, para que as pessoas consigam tirar as conclusões e ficar em casa, que no final das contas essa é a grande máxima, né, que as autoridades de saúde, as principais lideranças políticas têm apresentado aqui no país, apesar do governo federal mesmo não acreditar muito nessa diretriz. Obrigada pelo convite e que a gente possa se ver, né, presencialmente mais vezes e matar toda essa saudade. Um beijo para vocês. Você ouviu Papo Delas, podcast sobre isso. Você pode? Então fique em casa.